Muito bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no canal Pois Bem, hoje fazendo voo solo mais uma vez e trazendo um tema muito interessante dentro da Revista Espírita de abril de 1860, que é um tema que realmente precisa ser analisado com um certo cuidado, são conselhos. Esses conselhos são atribuídos a um espírito chamado Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade. Em algumas vezes, esse espírito se disse apenas verdade. Esse é uma identidade ainda muito discutida entre as pessoas que fazem parte do meio espírita, porque em algumas situações esse texto é muito parecido com o que nós conhecemos e chegou até nós como sendo palavras de Jesus. E há teorias, há pessoas que dizem que teria sido o próprio Jesus que teria feito esses textos, teria escrito e teria compartilhado com Kardec. Tanto que diversas passagens, e aí pego as palavras de Dora Encontre também, os melhores textos são realmente desse espírito, que se auto-intitulava Espírito da Verdade. Temos outras passagens, outras comunicações dele em obras póstumas, mas temos ainda cartas que Kardec escreveu e que ainda estão sendo traduzidas para a Universidade Federal de Juiz de Fora, que podem trazer outras e maiores informações sobre a identidade desse espírito. E na revista de abril de 1860, dentro da seção Ditados Espontâneos e Dissertações Espíritas, vem uma pequena seção chamada Conselhos. E aqui nesses conselhos, é muito interessante observar que orientações ele deixa a Kardec, que acaba servindo para cada um de nós também, porque afinal nós temos as questões aí envolvidas e que nós precisamos também analisar com bastante calma para não cairmos em situações difíceis. Então, para começo de conversa, vou ler e vou comentar com vocês, que eu acredito que seja o ideal neste momento, até porque os textos são muito curtinhos. Então, o que o Espírito de Verdade fala primeiramente? Outrora vos teriam crucificado, queimado, torturado. A forca foi derrubada, a fogueira extinta, os instrumentos de tortura quebrados. Então, aqui a gente tem uma mudança de perspectiva, especialmente se tratando de intolerância religiosa. E se observarmos bem, especialmente no momento em que nós temos, o máximo que tem acontecido é o cancelamento. Da forma ainda assusta algumas pessoas, mas está tomada de dar embates, opiniões divergentes, e claro, nós estamos num ambiente em que a política é bastante excludente, é um negócio assim bastante difícil às vezes, então a gente passa ainda por situações que podem gerar ainda dificuldades tremendas, mas sem tortura, sem fogueira, sem crucificação, apesar de que alguns querem voltar com isso, mas de qualquer forma a gente vai fazer o possível, e claro, e lembrar que isso também, além de ser tempo passado, a gente também tem que lembrar que essa história mais envergonha as religiões que fizeram uso disso do que propriamente recebam uma defesa. E aí, continua o Espírito de Verdade. A arma terrível do ridículo, tão poderosa quanto a mentira, mover-se-á contra a verdade. E se observarmos bem, é isso que está acontecendo. A gente vê ou ridicularizando pessoas que falam coisas importantes, coisas boas, e vamos pegar um caso talvez extremamente emblemático, como a figura do padre Júlio Lancelotti, que tem demonstrado cada vez mais essa aproximação com os pobres, esse acolhimento com pessoas de diversos segmentos religiosos e também de diversos segmentos da sociedade, como, por exemplo, uma foto com travestis com que ele tirou há um tempo atrás, e, logicamente, que esses covardes da extrema-direita foram para cima dele criticá-lo. E esquecendo-se de Jesus, nessa figura que chegou até nós por meio dos documentos teológicos, colocando-se, acolhendo todas as pessoas que vinham procurá-lo de alguma forma. Continuamos. Seus inimigos mais terríveis se fecharam num círculo intransponível.
Se pensarmos na questão da extrema-direita, a gente vê realmente o quanto essas pessoas se fecham e não aceitam nenhuma outra forma de interpretação, nenhuma outra forma de leitura que não seja a que se coloque a favor da acumulação de capital e da defesa de privilégios, algo que na figura de Jesus a gente não encontra de maneira tão evidente como nessas leituras. Um bom exemplo é pegando uma das coisas que eu escutei do grande professor André Chevitarese, um historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Jesus histórico, e colocando uma coisa básica que realmente faz a gente pensar. Bom, não está em Jesus, mas está em Paulo, e Paulo foi inspirado por Jesus, então Jesus falou por meio de Paulo. Complicado, né? Nós temos ali uma questão de você considerar o sagrado acriticamente. E cremos, especialmente nós espíritas, que não é por aí que a banda toca. Mesmo os textos que Kardec nos legou, o próprio Kardec deixou claro que eram textos datados e que a gente podia, sim, colocá-los em prática. Kardec jamais quis que as pessoas que se dedicassem ao movimento, à doutrina espírita, acolhessem tudo isso de maneira acrítica. Muito pelo contrário. Tudo deve passar pelo critério da criticidade. Por isso, Kardec jamais queria que os textos que ele legou fossem sagrados. E, especialmente na Revista Espírita, que era seu laboratório, ele colocava à disposição da opinião pública exatamente para que as pessoas pudessem opinar e verificar se as ideias que estavam tendo noção. Até porque nós podemos achar que as nossas ideias são coerentes, mas para nós mesmos. Quando a gente sai do nosso círculo e entra num ambiente que é o da publicação, como nós fazemos aqui no canal Paz e Bem, é que, como diriam os jovens, sentimos a vibe. Se de repente as ideias estão coerentes ou não estão coerentes, se fazem sentido ou não. E lembrando que pelo menos eu e outras pessoas também aqui temos noção de que também as nossas análises são datadas. Estamos na segunda década do século XXI. Certamente daqui a 100 anos, 200, 500, 1000 anos, esses textos deverão, nossas análises, certamente passarão por outras avaliações, pois teremos outras noções, vislumbraremos outras perspectivas, teremos melhores noções da realidade, e certamente muito do que falamos hoje, que hoje pode ser de vanguarda, pode estar ultrapassado daqui a algum tempo. Então, essa noção de tempo, de percepção, de evolução é algo que nós não podemos deixar de lado e que toda pessoa que se diga espírita deve colocar em pauta também, sob pena de nos considerarmos uma seita absolutamente fechada. E é algo que Kardec não nos negou e que o espírito de verdade também corrobora aqui. Então, continuando aqui. Continua o espírito de verdade. Com efeito, negar a realidade de nossas manifestações seria negar a revelação que é a base de todas as religiões. Então, aqui ele coloca um dos pontos importantes. Kardec foi perseguido exatamente porque ele trazia no âmbito essa questão das manifestações espíritas. E até hoje muita gente fala que foram os demônios que mexeram e tudo mais, e que falar de amor é apenas um disfarce. E aí o espírito de verdade continua. Atribuí-las ao demônio, pretender que o espírito do mal venha vos confortar, vos desenvolver o evangelho, exortar-vos à prática do bem, de todas as virtudes, é simplesmente e felizmente provar que ele não existe. Ou seja, mostrar que as manifestações, essas comunicações, vêm com o objetivo de nos estimular a nossa evolução espiritual, então nós estamos diante de alguém que não está querendo o nosso mal. E daí a necessidade, do que eu falei antes, do critério de criticidade. Em O Livro dos Médiuns, nós temos essas orientações e que estudamos aqui no Caminho do Espiritismo com muita segurança e que nos permitiria
Se nós tivéssemos levado isso em conta, não estar nesse caos que nós encontramos no movimento espírita, de cada um falando uma coisa, e o que é pior, temos pessoas defendendo não somente o inominável, como práticas completamente distintas daquilo que a lógica e o bom senso determinaria. Mas continua o espírito de verdade. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Olha que frase emblemática. E essa divisão que nós encontramos não somente no movimento espírita, mas em todos os outros segmentos religiosos, em que você tem uma dinâmica muito voltada para a supremacia branca, para a extrema-direita, acaba causando esse impacto. E lembrando que, especialmente o cristianismo, que dentro dessa visão que nós comungamos, que é a visão do amor, a visão do acolhimento, esbarra nesse egoísmo e nessa forma que, a nosso ver, é extremamente equivocada de você ser privilegiados com base em direito divino, demonstra que alguma coisa precisa ser mudada nessa interpretação. Acontece que essas pessoas que colocam esse tipo de interpretação, a nosso ver, equivocada, possuem não somente o poder econômico, como um certo prestígio perante a sociedade. E especialmente as camadas mais carentes da sociedade acabam escutando, porque afinal veste também com determinados brios, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, que tenta impor às pessoas um vampirismo econômico, retirando o pouco que essas pessoas conseguem acumular para a própria sobrevivência, para construir igrejas suntuosas, confortáveis, porque afinal as pessoas merecem ter um pouco de conforto, com certeza, mas não somente nesses lugares, mas também nos próprios ambientes domésticos. E nisso a gente passa por situações que, do ponto de vista ético, são vexatórias, mas que são colocadas em nome de Deus e ficamos entrando numa espécie de fascinação de algumas pessoas que acabam sendo envolvidas. Não somente desses dirigentes, mas também pessoas que acabam sendo, de certa forma, cooptadas ou hipnotizadas por práticas completamente afastadas dessa ideia de amor que o Espírito de verdade nos coloca. E aí continua o Espírito de verdade. Restam os maus espíritos. Aqui, eu acreditamos que quando ele coloca restam os maus espíritos, ele coloca numa condição de temporalidade ali, algo que acontece ali naquele momento, mas que depois esse espírito despertará para ter. Essa é uma das questões que nós temos na doutrina espírita de maneira bastante forte, a ponto de as reuniões mediúnicas termos visitas de diversos irmãos equivocados e que são esclarecidos nessas reuniões para que eles possam ser despertados para o bem e para rever todas as atitudes tomadas equivocadamente e contrárias à lei de amor, à lei divina, ao bem, conforme estudamos em O Evangelho segundo o Espiritismo e também nas leis morais de Livro dos Espíritos, também estudadas aqui no Caminho do Espiritismo. Quem quiser depois pegar a nossa playlist aqui, Caminho do Espiritismo, ou no próprio canal do Jesus, em que eles estão organizados de acordo com os livros, de acordo com as edições da Revista Espírita. E continuando aqui, algo que a gente tem no Evangelho e que é repetido pelo Espírito de verdade. Jamais uma boa árvore produzirá maus frutos. Jamais uma árvore má produzirá bons frutos. Então, a gente tem que pensar exatamente que tipo de bem nós estamos produzindo, primeiramente. E que tipo de bem nossas lideranças estão produzindo também. Ou será que elas estão produzindo bem? Quando a pessoa é caridosa, ou pelo menos demonstra ser caridosa, ela já está pregando a vaidade. A caridade também envolve humildade. Não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Portanto, se você demonstra que você é caridoso, você está sendo vaidoso. É um dos pontos para a gente começar a falar.
E quando essa pessoa, que além de vaidosa demonstra ser muito caridosa, fica de mãos dadas com uma pessoa que matou, uma pessoa que torturou, há algo também muito equivocado. Então é algo para a gente se pensar, para a gente vislumbrar que tipo de movimento é esse que pega a caridade, mas que abraça a tortura, a morte, a ignorância, a doença. Continua o Espírito de verdade. Nada de melhor tendes a fazer do que lhes responder o que respondia o Cristo aos seus perseguidores, quando formularam contra eles as mesmas acusações, e como ele rogar a Deus que os perdoe, pois não sabem o que fazem. Essa fala, lá no Evangelho, dentro da perspectiva histórica, merece considerações que eu prefiro, neste momento, não fazer, porque, afinal, nós não temos outros documentos que coloquem isso de maneira histórica, temos apenas documentos teológicos. Mas, a rigor, esse perdão tem a ver também com aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de amar os vossos inimigos, e que Kardec coloca muito bem que nós não devemos ter para com nossas pessoas com essas quais a gente não tem bons pensamentos, não tem boa convivência, o mesmo carinho que teríamos para com os amigos. Então, o que a gente faz? A gente não nutre o ódio, não nutre o rancor, não nutre nenhum sentimento ruim. Até porque chegará o momento que essa pessoa que fez o mal receberá a lição que a lei divina proporcionará, seja por meio da reencarnação, seja por meio de algum fato que fará a pessoa cair em si, que é o que mais falta nas nossas vivências. Então, não significa que a gente deva não reagir. Muito pelo contrário, a reação deve existir, especialmente quanto à situação de extrema-direita. Mas que não seja por meio de xingamento, por meio de agressões físicas, como esse pessoal que se diz cristão age, falando por meio de palavrões, falando por meio de situações ainda mais abjetas ainda, demonstrando mais do que nunca que não tem nenhum pingo de cristianismo, nenhum pingo de espiritismo, nenhum pingo de noção de humanidade nesses irmãos, que nós consideramos como irmãos, apesar de tudo, pois somos todos filhos de uma mesma origem. Lembrando que o Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec, que Kardec consolida numa resposta por ele elaborada, conforme a gente vê na primeira edição do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, esse ser que nós não conseguimos definir de outra melhor maneira que nos criou, colocou também em nós essa porção de inteligência, essa porção de sentimentos para que possamos evoluir. E que a lei divina jamais abandona qualquer pessoa. Se hoje essas pessoas estão equivocadas, chegará um momento em que a pessoa cairá em si e quererá rever todos os maus procedimentos cometidos ao longo da existência ou das existências. É claro, o nosso trabalho como amados inimigos consiste em não querer o mal. Mas, é claro, também não devemos comungar dessas situações abjetas e absurdas. E conforme o próprio Espírito São Luís, que é um outro orientador de Kardec orientou, se o mal prejudica mais uma pessoa, que uma pessoa esteja praticando, nós devemos falar, nós devemos alertar, nós devemos botar a boca no trombone. Mas dentro de um devido respeito e também dentro de uma de um devido comportamento do amar ao próximo como a si mesmo. Então, o tipo de chamamento de atenção não precisa ser feito de maneira violenta, mas precisa ser feito, pois é um dever de consciência, é um dever de observação nossa dos preceitos cristãos. O amor deve existir sempre e de todas as maneiras que estiverem sob nossa possibilidade. Mas jamais devemos imaginar que o amor se faça por meio do ódio. Nunca. Muito pelo contrário. Uma das coisas que pouca gente sabe, que até hoje nós recebemos em reuniões mediúnicas vítimas da Inquisição e vítimas das Cruzadas.
Então, vocês imaginem quantos males, quantas situações ainda não foram bem resolvidas, mesmo com milhares de anos depois. E o quanto essas atitudes tomadas por cristãos, como espíritas, equivocadamente no atual período histórico, ainda levarão tempo para serem sanadas, para serem organizadas. Portanto, um apelo que faço para todos que assistem ao caminho do Espiritismo é que sigamos esse conselho do Mestre. Sigamos o conselho do Espírito de verdade. E que, afinal, a gente tenha o cuidado de não abandonar jamais a criticidade. Jamais também comungar com posturas absolutamente anticristãs, de tortura, de massacre, de compartilhamento e de estímulo à ignorância. Mas façamos também a nossa parte de amar e de estimular sempre a prática do bem, sempre em todo lugar. Jamais baixar a cabeça, mas saber lidar também com as situações de maneira bastante racional, conforme Kardec procurou colocar também para cada um de nós, que foi corroborado aqui pelo Espírito de Verdade, nesse pequeno texto. Então, no mais, a gente agradece a todo mundo. Continuamos aqui com a nossa programação do canal Paz e Bem, trazendo caminhos do Espiritismo e também teremos em breve outros programas aqui. Por isso, a gente pede a sua colaboração dentro das possibilidades com a assinatura solidária, para que possamos expandir os programas do canal e também possamos continuar trabalhando e levando essa mensagem de espiritualidade plural e sempre ao lado do pobre, ao lado de uma sociedade, do desejo e das propostas possíveis de uma sociedade mais justa, harmônica e voltada principalmente para a solidariedade, para o bem, para o cumprimento desses preceitos que também temos em Cristo e também temos em outras doutrinas filosóficas e religiosas que nós temos aqui no canal Paz e Bem. No mais também, continuamos nos trabalhos no Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, SEJUS, em que nós estudamos, neste momento, o livro Espiritismo, Sociedade e Política, em que nós estamos aprendendo muito a partir das reflexões de diversos estudiosos, de que forma a gente pode implantar o reino de Deus na Terra. Cada doutrina poderia se dedicar, neste momento, a esse tipo de estudo, que, além de tudo, envolve o combate à supremacia branca e à extrema-direita, com amor e com carinho também, mas sem baixar a cabeça, sem achar que o poder econômico pode vencer e matar. Nós vamos vencer com amor e com a força desse âmago do bem que a gente carrega. Mas é preciso esforço da nossa parte também, e exige ação. Por isso, agora nos despedimos, deixando um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima e fique conosco. Canal Paz e Bem. Se puder, por favor, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Façam uma maratona nas nossas playlists também, para conhecer as nossas propostas e, quem sabe, você também se junte a nós, seja no canal Paz e Bem, seja no nosso coletivo. Até a próxima.